Você perdeu o controle. Antes a gente tinha o eixo do controle, nós tínhamos o controle da participação de mercado, nós tínhamos o controle do tempo, do espaço, né, dos papéis. Esse controle se perdeu. Hoje a gente não sabe mais quem é o novo entrante. Todo mundo concorre com todo mundo. Faz com que as empresas tenham que ter o quê? A agilidade de se adaptarem rapidamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV e a gente fala de comunicação, empreendedorismo, desenvolvimento humano. E o papo hoje é com a Paola Klee, da YC, Your Career Future, consultora de grandes empresas, fazendo um trabalho maravilhoso. Vai falar com a gente hoje sobre carreiras fluidas. Obrigada, Paola, por ter vindo, por ter aceitado o convite. Muito feliz que você está aqui. Eu que agradeço, Jussara, é um prazer estar aqui com você e prestigiando, né, o podcast e o conteúdo que você traz, tão importante nos dias de hoje. Legal. Paola, sobre carreiras fluidas, vamos primeiro de tudo conceitualizar. O que é uma carreira fluida? A gente já falou um pouco desse tema aqui no podcast, mas eu te trouxe aqui porque eu sei que você é capaz de aprofundar ainda mais, trazer ainda mais insights para o nosso público aqui. Qual é o conceito de carreira fluida hoje? Perfeito. Acho que para a gente falar de carreira fluida, a gente precisa compreender que existe uma mudança de eixo. E essa mudança de eixo, justamente nessa transição, é que a gente aflora com esse conceito de carreira fluida. E que mudança é essa, né? Acho que é importante a gente entender. A gente vive hoje um contexto de uma polarização, de uma volatilidade, de incerteza, de uma complexidade tamanha, num grau de desordem, onde as respostas estão não mais em grandes modelos, mas nas pessoas. E onde, de alguma maneira, a gente sai de um eixo de controle para um eixo de colaboração. É necessário que haja colaboração, que haja, de alguma maneira, troca entre as pessoas para a construção de soluções, para que as empresas possam lidar cada vez mais com esse grau de desordem que elas enfrentam. Então, a gente percebe um movimento no mercado das empresas se estruturando até para buscarem maior flexibilidade, se estruturando em núcleos muito reduzidos e permite com que elas consigam lidar com essa volatilidade do mercado e, com isso, acoplem numa nuvem de talentos que pode, de alguma maneira, traduzir ou não alguma dificuldade ou trazer para dentro das empresas competências que ela ainda não tem desenvolvidas. Mas as empresas estão neste movimento, Jussara, de redução do seu núcleo, acoplando em torno dela tecnologia, para que elas possam escalar resultados e também uma nuvem de talentos nas mais diversos formas e vínculos que possam estar acoplando e desacoplando deste núcleo central que mantém a sua cultura e consegue de alguma forma fluir dentro deste mar revolto que a gente vive cada vez mais hoje em dia. Então, a carreira fluida entra dentro deste processo de mudança de eixo, de um comando, controle, para um eixo mais colaborativo, onde a gente percebe um ecossistema se formando em rede. Aí, nessa perspectiva, as carreiras deixam de ser lineares, onde há uma progressão linear, né, como se nós estivéssemos subindo uma escada dentro e circunscritos em cargos, para a gente ir para uma carreira que a progressão ocorre de maneira tridimensional, como se fosse um mosaico. E a gente percebe ali conceitos aflorando, além da carreira fluida, né? A carreira pixelada, como se fossem pixels, né? Como formando mosaicos. O nômade digital, o global worker, né? Surge, que são movimentos respondendo a esse contexto que a gente vivencia cada vez mais nas empresas. Dentro dessa perspectiva,
a gente percebe uma mudança também da identidade profissional, né? Porque antes a minha identidade estava atrelada a um cargo, aquilo dali refletia um status, um poder, né, que se tinha. Nós nos identificávamos profissionalmente pelo crachá, pelo cargo que ocupávamos. Quando a gente percebe hoje que essa identidade está mais calcada no valor que eu agrego e nas conexões que eu possuo, com quais ecossistemas eu me relaciono e onde eu influencio. Se a gente pegar hoje os processos de executive search, de grandes consultorias, eles já apresentam um media snapshot dos candidatos. Ou seja, essa pessoa fala com que mercado, ela influencia que mercado, que valor ela agrega ao seu negócio, o quanto ela adiciona à sua cultura. Então a gente tem uma mudança de eixo bem significativa, né? Inclusive interferindo nessa questão da identidade. Consequentemente, o protagonismo sai das mãos das empresas para as pessoas, Sim. para o profissional. E isso exige uma mudança da nossa parte também bem significativa. De comportamento, né? Então a gente está falando, na verdade, estamos falando de uma tendência, né? Que é a tendência do Open Talent, né? Exatamente. E a gente está falando de modelos disruptivos de negócio. Sim, né? sim. Então, eu não tenho uma chefia centralizada, a hierarquia é totalmente horizontal. Nós temos pessoas trabalhando por projetos, não mais por cargos e por áreas técnicas, quer dizer, a formação técnica importa, mas a capacidade de liderar e de tocar diferentes projetos acaba se sobressaindo no meio disso tudo. É disso que nós estamos falando. Exatamente, as empresas estão se projetizando, a gente fala, né? Então, isso eu acompanho já há bastante tempo. Eu estive em empresas de tecnologia que em 2003 elas já tinham essa configuração, núcleo muito reduzido, acoplado a um network, né, bem distinto e diverso em termos de multiplicidade de vínculos, de modelos, do freelancer, do prestador de serviços, da consultoria, do executivo interino. E, obviamente, toda estruturada em cima de projetos e não mais de cargos e áreas. Então, a gente vê um movimento, né, em alguns segmentos de negócio já há mais tempo, em outros mais recente, um movimento que eu acredito que não tenha muita volta, onde a gente precisa acoplar e desacoplar com muita flexibilidade e, obviamente, mantendo um curso muito claro e estratégico da sua carreira, né? Então, esse protagonismo é uma das exigências desse novo modelo, por parte de cada profissional. A gente precisa ter o protagonismo a partir de uma estratégia de carreira mesmo, o que você busca e as formas que você busca. Agora, do ponto de vista das empresas, elas vêm percebendo a necessidade de se estruturarem como talent marketplaces. O que é isso? É um mercado de talento interno, não só buscando esse talento externo também. E a gente vê, inclusive, empresas, eu estive numa de publicidade, uma grande empresa global, onde nós ganhávamos algumas propostas mundialmente, mostrando justamente esse mercado de talentos internos que viabilizava aquele projeto global junto àquele cliente. E tudo isso sendo feito em cima das habilidades que nós tínhamos. Então, a gente fala muito de skill first, né, organizations, ou seja, empresas que começam a trazer a questão, como você falou, conhecimento técnico é importante, mas e as habilidades? Quais habilidades eu tenho aqui dentro desse ecossistema e que me permite, inclusive, ter competitividade no mercado? A questão é que a gente não consegue, hoje, diante da complexidade que a gente vive, ter todas as habilidades o tempo todo, né? Então, a gente precisa desse ecossistema que é essa nuvem de talentos e esse formato Open Talent, né? De trazer quando a gente precisa e parcerias, né? Então, a gente vê as empresas também se estruturando. Eu estive num congresso recentemente e eu vi a futurista Lala, né, mencionando a
como ela mencionou, não é hiperpersonalização, a gente já vive isso, mas é a hiper segmentação, né? Então, assim, você se nicha e locais onde o seu almoço é servido por N empresas simultaneamente, uma especializada no suco, a outra na salada, outro nos petiscos, outro no prato principal, outro na sobremesa. Mas aquilo dali, por trás, são diversas empresas num ecossistema. A gente tem aí pela frente cada vez mais uma economia colaborativa, né? E o trabalho nesse sentido. Mas é importantíssimo que as empresas, as áreas de RH e principalmente os profissionais comecem a perceber este movimento e se posicionem, né, conforme as coisas ocorrem de uma maneira estratégica. Esse eu acho o ponto mais fundamental. O quanto que eu vou ter de longevidade na minha carreira, o quanto eu conseguir me posicionar estrategicamente em relação a ela. Legal. O que eu acho interessante disso tudo, né, é o desafio para ambos os lados, né? Então a gente tem um desafio enorme para os colaboradores, para os profissionais, né? Sim. De conseguir pensar estrategicamente na carreira, né? O que já é difícil você pensar em longo prazo, né? No contexto que a gente vive hoje, em desenvolvimento de maneira geral, né? Ainda mais pensar estrategicamente como um posicionamento, né? E as empresas também de se organizarem nesse modelo. Quer dizer, tem uma perda de cultura. Na verdade, assim, existe uma geração de valor nisso tudo, mas existe uma conexão também que se perde, que você precisa ficar empinando feito pipa o tempo todo. Você precisa trabalhar aquela cultura e aquela conexão de uma forma muito coerente, muito consistente, né? Para você conseguir ter uma identidade empresarial, né? Uma coisa assim. Sim, a gente menciona, né, que esse núcleo vai ter como, dentro das empresas, um grande desafio da manutenção da cultura e evolução dela, obviamente, né? E por parte do profissional que orbita, né, dentro desse contexto, e a gente às vezes acha que são as pessoas que estão disponíveis no mercado, que estão ali. Não, temos executivos que têm um cargo de C-level, isso já é uma realidade em algumas empresas, e dedicam algumas horas para uma outra empresa num outro projeto, desde que, obviamente, não haja conflito de interesses. E a gente se surpreende, né, porque é tão diferente do que nós estávamos acostumados, né, de que éramos exclusivos, né, e únicos para aquela determinada empresa. E a gente vê grandes grupos, por exemplo, como Gerdau, né, onde vestir a camisa é tão importante. Sim. Eu falo porque eu fui, né, lá no início, estagiária da Gerdau, a gente vivia aquilo, né, muito forte, uma cultura muito forte. E outras empresas, tantas outras, mas que hoje já entendem que determinadas áreas as pessoas vão estar ali com outros vínculos também. A área de tecnologia, profissionais que estão numa Gerdau estão também junto a uma outra empresa, né? Isso dito até pelas próprias lideranças da empresa. Então a gente percebe que grandes grupos já estão atuando dessa forma, com essa flexibilidade da vinculação, não só dos modelos de trabalho. O que ocorre por parte das pessoas profissionais, eu acho que assim, é um desafio imenso, porque requer uma autogestão muito forte. Sim. E eu acrescentaria uma palavrinha que é alta escalabilidade. Como a gente vai, né, me, myself and I, né? Então, assim, como é que eu vou escalar a minha capacidade de atender diversas frentes simultaneamente? Outras pessoas que eu conheço no mercado também vivendo dentro do mesmo ecossistema, dentro da mesma empresa, são diretores e também sócios da empresa, porque intraempreenderam, identificaram uma oportunidade e estão investindo e se tornaram sócios dentro daquela frente e continuam dirigindo uma determinada área. Então, a gente vê hoje formas e formatos muito distintos daquilo que nós estávamos acostumados no passado.
e obviamente que exige essa possibilidade da gente e flexibilidade interna. Então eu diria que a agilidade intrapessoal, né, que é o autoconhecimento, compreender claramente quais são tuas forças, aquilo que te leva a lugares de potência, qual é o seu potencial também, como você pode transformá-lo em potência, é fundamental. E a gente fala que a agilidade intrapessoal é uma das vertentes da agilidade de aprendizagem, Sim. que é uma das questões. Então, eu diria autogestão, alta escalabilidade e agilidade de aprendizagem, junto com, obviamente, né, se conhecer e se apropriar das ferramentas de inteligência artificial, ter também toda uma literacia de futuros é fundamental para que você possa começar a construir cenários, identificar tendências, se antever alguns movimentos de mercado, são habilidades essenciais para a gente poder aí navegar nesses novos mares onde é tudo muito novo para todos nós, né? Para quem está chegando no mercado, mas para quem está aqui há muito tempo também. Então, eu te perguntaria qual o impacto no crescimento pessoal e profissional. Eu entendi do que você disse, basicamente, que a pessoa passa a ter que fazer um maior nexo das coisas, saber conectar os dados, as informações, os cenários, enfim, essa projeção de futuro que você comentou. Acho que isso é o principal impacto, né? Esse crescimento nessa habilidade de conectar as coisas e que a gente chama de nexialismo, né? Sim. De fazer nexo nas diferentes vertentes. É o polímata né, do Piazza. O que eu posso falar, inclusive há um tempo atrás, né, eu escrevi, tenho acho que uns 3 anos, eu falei, as empresas buscam profissionais T-shape, você é um deles, né? O que é isso? A gente tem as nossas especialidades, né, que é aquela parte vertical do T, da letra Sim. T. Mas a gente precisa entender quais são as nossas habilidades na parte horizontal, porque são aquelas que a gente consegue levar para cenários distintos, né? E que nos permite navegar em diversos contextos. Então, esse é um exercício muito interessante, assim, de você compreender quais são as competências que te tornam um especialista, mas o que te abre horizontes também, te permite poder estar em situações e segmentos de negócio distintos. Então, tem outro exercício também muito interessante que eu gosto de fazer e estimular as pessoas que façam, que é você compreender mercados, né? Quais são os mercados e áreas de atuação core, adjacentes, alternativas e disruptivas, e começar a gerar aí uma transversalidade entre eles, e isso te dá camadas possíveis também de carreiras. Isso é bastante empoderador, assim, quando a gente começa a perceber, dentro daquela mudança de eixo que eu mencionei, aonde a gente não depende mais de um plano, né, de curso, a gente pode criar os nossos mapas de carreira e você pode buscar, mas é fundamental que você também não diversifique de tal maneira que isso possa te gerar aí um burnout, alguma situação que não seja positiva, né? Acho que gerenciar o burnout é o mais difícil. De tudo isso que você falou, gerenciar o burnout é o mais difícil. Mas eu acredito no seguinte, né? Isso facilita com que os colaboradores tenham múltiplos vínculos, né, nas empresas. Sim. Então, hoje você pode trabalhar para um projeto aqui, mas você está praticamente dentro de um hub, né? Esse conceito de Open Talent, né? Que se formou, várias empresas trabalhando juntas, um conceito colaborativo e tal, você acaba fazendo um networking ali e essa multiplicidade de vínculo, ela quase que natural, acaba sendo quase que natural, né? As empresas entendem essa multiplicidade de vínculo, os colaboradores também é uma dificuldade administrar essa multiplicidade de vínculo para os profissionais. Sim. Como é que funciona isso? Sim.
Do ponto de vista das empresas, é necessário uma mudança forte. A gente ainda se depara com áreas de relações humanas, né, como a gente tem chamado RH hoje em dia, ainda muito calcadas em modelos que não atendem mais. A gente precisa compreender que a gente está num momento único, um momento onde nós podemos criar novas perspectivas. Vou te dar um exemplo bem concreto. 2 empresas que estavam em fusão, constituindo uma unidade de negócio de uma empresa extremamente tradicional, tinham sido adquiridas, estavam fazendo uma fusão, formando uma unidade de marketing digital de uma empresa tradicional. E, obviamente, ali você tinha, no mínimo, 3 culturas distintas, e uma dessas empresas, dentro de uma vinculação com os seus talentos, 100% dentro do vínculo de prestador de serviço, e a outra 100% dentro do vínculo de CLTs e dentro daquilo que a gente mais tradicionalmente conhece. Na hora que a gente faz essa consolidação, é fundamental que a gente tenha uma estratégia de talentos de qualquer natureza, porque o negócio daquela unidade, ele se constituía com os talentos daquelas diversas pessoas, mais ainda um outro prestador de serviço que compunha aquele ecossistema. Então, a gente, quando entrou nessa organização, a gente trouxe uma perspectiva de um plano de pessoas e cultura que contemplasse tudo isso. Nós tínhamos os prestadores de serviços, os funcionários, tínhamos empresas que forneciam parte daquela solução, e a gente começou a olhar o contexto como um todo. Aquilo foi bastante disruptivo e trouxe resultados imediatos de satisfação saindo de 35 para 75 de NPS, redução de eliminação do turnover de 90 dias, um alinhamento estratégico. Quando a gente falava de estratégia, vamos alinhar todo esse ecossistema, né? E ali, então, a gente chega a patamares de 80%, 90% de alinhamento estratégico em todas as frentes. Se a gente vai fazer uma pesquisa de clima, a gente precisa entender o clima dentro que cada parte, né, está vivenciando. Então, eu digo que, sob o ponto de vista das empresas, compreender que o sucesso do negócio vem, em primeira instância, do sucesso das pessoas e sucesso do cliente. O sucesso do cliente só vem através do sucesso das pessoas, e das pessoas de qualquer forma que estejam, desde que elas contribuam, né, para o teu propósito e para a tua solução que você entrega para o mercado. Então, foi muito interessante e muito vencedor, né, essa abordagem, trazendo esse ecossistema até para uma certificação GPTW. Então, eu te diria, sob o ponto de vista das empresas, que a gente tem uma grande oportunidade, e a RH pode e deve liderar esse movimento, mas é preciso também coragem de compreender, né? As pessoas se preocupam muito com as questões jurídicas, né, e legais, e obviamente que a gente não está aqui defendendo precarização do trabalho de forma alguma, mas é já uma realidade que existe hoje. Ela é possível, esses vínculos podem coexistir, desde que você se posicione também em primeira instância, olhando para as pessoas, antes de olhar o vínculo que as traz e Sim. que as leva até lá, né? Esse modelo todo é uma tendência de inovação, ou é uma coisa que surgiu depois da pandemia, demandada pelos novos modelos de trabalho? O que você... Eu entendo que a tecnologia ajuda e contribui fortemente. Essa flexibilização também percebida durante a pandemia, mas eu digo que esse é um modelo de sobrevivência, né? Então, assim, para que você possa sobreviver dentro de situações e contextos cada vez mais complexos, difíceis, que requerem a todo momento
você perdeu o controle. Antes a gente tinha o eixo do controle, nós tínhamos o controle da participação de mercado, nós tínhamos o controle do tempo, do espaço, né, dos papéis. Esse controle se perdeu. Hoje a gente não sabe mais quem é o novo entrante, todo mundo concorre com todo mundo. Faz com que as empresas tenham que ter o quê? A agilidade de se adaptarem rapidamente. Essa agilidade só vem se você estiver com um núcleo reduzido e que você possa expandir e retrair conforme os movimentos de mercado de uma maneira inteligente. Então, acredito que é um modelo que veio para ficar e a gente tem que olhar sob um ponto de vista positivo do que é bom neste modelo e como que a gente pode, daqui para frente, sobreviver cada vez mais, né, dentro dele e prosperar, né? Legal. Bom, aí vamos falar do ponto de vista do profissional, né? Tem várias coisas que a gente pode abordar aqui que serão desafios, né? Que já são desafios e que continuarão sendo desafios cada vez maiores. Uma delas é assim, você criar um fio condutor na sua carreira e ter um posicionamento, né, coerente com com os múltiplos vínculos, com os múltiplos projetos, com as múltiplas habilidades, enfim, independente da formação técnica, da área técnica, área de especialista que você abrange, né? E uma outra coisa também importante é como que você entra e sai de projetos, né, com essa identidade e, ao mesmo tempo, com esse senso de pertencimento, né, aos projetos, às empresas, porque, invariavelmente, quando você está dentro de uma nuvem ali, você está dentro de uma cultura, você tem que lidar com aquela cultura, aceitá-la ou não aceitá-la, fazer o fit ou não, enfim. Como fica esse pertencimento a esse modelo? A gente vem conversando com profissionais que vêm alimentando. Eu, particularmente, né, acho que é um modelo que tem tudo para funcionar e no mundo inteiro vem ganhando escala. No Brasil é uma forte tendência, né? A gente percebe aí grandes consultorias adquirindo, né, as plataformas onde você tem ali desde profissionais, as mais diversas especialidades, até executivos interinos. A gente sabe que há uma preocupação dessa questão do fit, da questão do pertencimento, do quanto vai de fato conseguir agregar valor ou não agregar. Essa é uma preocupação muito premente, principalmente dos líderes de RH, na discussão de contratar ou não contratar dentro deste modelo que é fora do núcleo, né, vamos dizer assim. E a minha experiência é que esse receio não se concretiza, ao contrário, assim, a conexão ela ocorre pela forma, pelo valor que você consegue agregar, né? Então, assim, qual é o desafio e qual é o valor que eu agrego e a conexão ocorre por aí. Então, E essa questão do pertencimento, ela vem muito atrelada quando a gente consegue ter uma vinculação do teu propósito com o propósito daquela organização. Não é à toa que as empresas estão investindo cada vez mais, né, em definir dentro como núcleo central das suas culturas, não só os valores, mas qual é o propósito da existência daquela organização. E por ali eu percebo que o pertencimento ele ocorre de imediato. Por exemplo, vou dar esse exemplo, né, dessa empresa, o que conectou, qual foi a cola que conectou 3 culturas totalmente distintas, foi o propósito de fornecer a todos o que é privilégio de poucos. E ali era uma empresa que tinha soluções para saúde, energia e educação. Então, essa é a cola. O propósito de uma organização é o que, de fato, conecta mais do que um crachá ou o tipo de contrato que você tem com ela. E nessa perspectiva, é fundamental que cada profissional conheça também o seu propósito, né? Então, a gente usa muito lá na consultoria
o Golden Circle da carreira, né? A gente fazendo aí trabalhando aí um pouquinho com os conceitos do Simon Sinek, mas a gente agrega uma camada que é não só o que você faz, o como, que são de diversas formas e maneiras, como mentor, como coach, como consultor, como funcionário, como investidor, né, como conselheiro, como um trust advisor, enfim. O como são diversas maneiras de você entregar valor sobre aquilo que você realiza, o porquê, né, que é importante, mas mais do que isso, para o quê? Né? Então, quando a gente chega no para o que você faz, o que você faz, da forma como você faz, a gente chega talvez mais próximo dessa questão do que te movimenta e te mobiliza diariamente. E o pertencimento, eu acredito que, na minha experiência, ele ocorre quando há essa conjunção de propósito. Eu não fico discutindo se o meu modelo de trabalho é melhor do que o seu modelo de trabalho, ou o seu processo é melhor do que o meu processo. A gente está aqui por um propósito, e o propósito é esse, e aquilo é que dá o norte, direciona os times, os projetos, né, sempre. Então, assim, ter um propósito também ajuda a fazer essa coerência no fio guia profissional, né? Sim. Do colaborador. E entendendo também, sob o ponto de vista da pessoa, o para o que ela quer essa carreira ou essas carreiras, aquilo vira um grande fio condutor, né? Ela consegue ter uma certeza maior e uma assertividade maior de entender que aquilo sim, aquilo não. É um processo que exige muito um mergulho em si mesmo, né? E uma compreensão também das tendências. E você falou algo muito interessante que você mencionou dos vínculos, das conexões. Então, além de estar em plataformas, né, ali você está nos job boards, e existem plataformas específicas hoje para contratação de interinos, de freelancers, de prestadores, e a gente percebe cada vez mais ecossistemas se formando, né? Então, empresas que trazem uma série de profissionais experientes, 50 a mais, para prover soluções, né, cada um com a sua especialidade, mais ou menos aquela história do restaurante que eu falei, né? Sim. Então, você encontra hoje plataformas que atendem também essa situação de profissionais extremamente experientes que ainda estão aí com né, toda uma perspectiva de vida ampliada e querem se tornar contributivos e continuarem contributivos, e você percebe hoje se essas comunidades, né, de profissionais experientes se juntando para oferecer soluções complementares para o mercado. É interessante estar nesses job boards. É também muito interessante estar em associações, né? Porque as associações te promovem conexões, como você falou. Agora, a gente vai melhor ou pior para esse momento na proporção do quanto a gente fortalece os nossos vínculos. Porque a gente vive um momento de conexão, de colaboração, de ecossistemas se formando. E realmente, como você mencionou, eu acho que esse é um caminho bem interessante de fortalecer vínculos que são fazer parte dessas plataformas, fazer parte desses ecossistemas. Hoje a gente já tem a tokenização do talento, né? Então, startups que precisam de apoio e de profissionais mais sêniores, mais experientes, e ali você consegue se acoplar, né, junto a profissionais jovens que estão empreendendo, e essa troca é sempre muito saudável e positiva. Acho que esse é um ponto crítico, né? As conexões, o valor delas, a qualidade dessas conexões para cada profissional, e a manutenção, não é fácil também você manter, né? Manter vivas as conexões. Você falou aí das plataformas, né, dos job boards. Mas além disso, assim, estar nesses lugares com seu posicionamento, enfim, é interessante, mas de que forma a gente comunica isso para o mercado, comunica essa nossa multiplicidade Sim. de talento, de que forma o LinkedIn é um caminho,
Eu acho, não sei, o papel do consultor de carreira nunca foi tão Sim. crucial, né, como nesse momento, por tudo que você está me dizendo e pela impressão que eu tenho, né, acompanhando o mercado, enfim. Onde devemos estar, o que devemos comunicar, de que forma, para não gerar ruído e para que a gente tenha esse fio condutor muito bem marcado, muito bem explícito ali. A gente orienta fortemente, tem alguns programas que a gente oferece, né, de posicionamento estratégico de carreira, onde tem uma sprint completa só sobre posicionamento, né, com quem você quer falar, quem você quer influenciar e sobre o que você quer ser lembrado, que autoridade você quer construir. E a gente faz, obviamente, a partir de uma estratégia. Qual é a tua estratégia ano 1, ano 2, ano 3? Qual é o teu roadmap de carreiras? Qual é o teu projeto mínimo viável dentro de todas as camadas possíveis identificadas anteriormente? E a partir dali, a gente compreende a necessidade de um posicionamento. Existe um conceito muito novo, que é novo, eu não diria, mas que está, né, hoje sendo bastante falado, que é o thought leadership, ou seja, todos nós somos líderes, né, de pensamento. Que líder de pensamento você deseja ser? E a partir disso, eu te diria que o LinkedIn, muitas pessoas ainda relutam, mas ali é onde estão todos os tomadores de decisão de negócios, é ali onde você pode e deve estar, e não só estar de uma maneira robotizada ou só ali fazendo copy and paste de textos pré-formatados. Você tem que estar ali de corpo e alma, verdadeiramente com o foco de conexão. Então, nesse aspecto, eu entendo que a gente tem aí uma ajuda fortíssima de pessoas que trabalham marca pessoal e auxiliam profissionais nesse sentido. Os profissionais de marketing em geral que dominam com destreza, né, o posicionamento de marcas, né, e trabalhando em conjunto com os profissionais, sempre que você puder ter esse apoio, essa ajuda, é fundamental, eu diria. É um dos pontos mais críticos, porque a partir dali você acaba sendo chamado para palestras, para assumir a docência de alguma empresa, de alguma instituição de ensino, compartilhar o seu conhecimento com alguém, ou até mesmo, independentemente disso, não vou nem falar das questões e oportunidades de trabalho em si, né, que existe o tempo inteiro. Agora, não dá para estar ali de uma maneira onde você vai só ali buscar, né, eventualmente uma conexão para um interesse pontual. Ali a gente tem que estar, de fato, buscando relacionamento genuíno, né, fortalecendo o humano também na plataforma. Então, ela vai ser benéfica para você ou neutra na proporção de como você se posiciona e o teu objetivo ali dentro. Então, nesse sentido, acho que não por obrigação fazer 3 posts no LinkedIn, sim. Não por obrigação, mas por, de fato, querer compartilhar, levar... Porque tem algo a comunicar. Você tem algo a comunicar. E verdadeiro, autêntico. A gente fez uma entrevista aqui ontem muito falando sobre essa questão da autenticidade, né? Então, esse fio condutor da carreira, ele não pode ser nada menos do que autêntico. Não pode. Não tem para onde correr hoje mais. Não dá para você forjar um conhecimento técnico, não dá, porque hoje em dia as habilidades chegam primeiro, né? As skills, as soft skills chegam primeiro. Então, isso não tem como forjar, né? Não dá para dizer, eu trabalho em equipe se você não trabalha em equipe. Não dá para... Porque isso que é na cara, que você não gosta de gente, entendeu? Não dá. Eu sei liderar, mas tá na cara que você não gosta de gente. Então, eu acho que é o principal, né, caminho. E a gente pode falar também das skills principais, né? Não sei, por tudo que você está me falando, eu acho que tem 2 coisas que são muito importantes nesse processo todo. Uma é resiliência, para lidar com essas mudanças todas, né? Eu acho que os profissionais resilientes, eles têm um papel importante, um diferencial, né? E a questão da inteligência emocional, né, Paola? Que eu acho que nunca foi tão necessário.
né, para compreender esses diversos papéis, vínculos e relações e conexões e entender a volatilidade do mercado, a agilidade que é necessária, né? Sem essa fleuma, a gente não sobrevive também, né? Não, até a gente vem falando, né, lá na consultoria, não é gestão do tempo, é gestão da energia, né? Tá? Tem que fazer uma gestão da energia e para isso eu volto na tecla, né? O que te energiza. Você tem que ter no seu dia a dia. Adorei esse ponto de vista, que não é gestão de tempo, é gestão de energia. Não, é gestão de energia. Porque se a gente está bem, a gente pode até entrar em flow aqui e ficar conversando aqui, eu e você. 25 horas de podcast, igual aquelas lives, né, de gamers, né, que ficam no YouTube horas ali, dias, jogando. A questão, quando a gente está bem, a gente consegue, fácil vem os 200%, né, você dá aquele... Agora, estamos numa maratona, a gente tem que compreender isso, não é um tiro curto. Não é um momento da noite para o dia, né, que aquilo tudo acontece. Tem a angústia, né? Uma coisa é você acordar todos os dias e saber para onde você vai, né? Outra coisa é você acordar e criar, né, as oportunidades, as conexões que te levem para alguma oportunidade. Eu prefiro assim. Como uma boa TDAH que odeia a rotina, eu prefiro assim. Né? E então, óbvio que a gente nem sempre está, né, no nosso melhor. Então, é fundamental durante o dia o autocuidado e a gestão da sua energia passa por isso. O que te energiza e o que te tira a energia, né? E aí, você compreendendo isso, você dosar, ter uma boa dose no teu dia, na tua semana, e ir avançando. Então, a gente, quando consegue ter, né, muita clareza do porquê você está e que essa é uma escolha sua, né, você consegue buscar formas de você transpor os obstáculos, porque eles vão existir, são inúmeros, né. E tem um momento também que eu gosto também de falar que, né, é necessário silenciar também, sabe? O silêncio, você se afastar um pouco em alguns momentos. A gente é muito bombardeado hoje em dia por muita informação, por muito... Quer dizer, tudo parece uma grande oportunidade, né? Nem sempre tudo parece e às vezes é necessário o silenciar. E as tuas habilidades, como que você pode produtizar elas? Tá? Acho que esse é um assim, a gente não entende, né, até o quanto que tem valor algumas habilidades que para você são tão naturais, que ocorrem no teu dia a dia, às vezes nem tão valorizado no ambiente profissional tradicional que você estava, e aí de repente nesse movimento, né, de carreiras fluidas, quando você se depara com essas novas oportunidades, você percebe que aquilo é ouro em alguns outros locais, né, e o quanto você consegue de fato valorizar aquilo que você tem, aquela habilidade que você tem, e de fato posicioná-la, né, de uma maneira que aquilo te traga retorno também financeiro. Né? Você está falando, eu estou lembrando aqui de algumas experiências profissionais minhas em que a figura do apagador de incêndio era, assim, essencial, né? Tem pessoas que têm habilidades em chegar, olhar a situação, desenvolver um pensamento rápido ali, desenvolver uma solução, resolver o problema, pronto, acabou. Uhum. Mas se você botar aquela pessoa para pensar estrategicamente no dia a dia, né, assim, com planejamento, a pessoa não funciona. A figura do apagador de incêndio, isso é uma habilidade. Sim, né? Sim. Uma habilidade Sim. super válida e, assim, muitas startups, muitas empresas lidando com esse tipo de situação o tempo todo. Né? Porque você tem ali uma rota de erro que você precisa corrigir rápido, as startups trabalham assim, né, de erro e correção o tempo todo, Uhum. né, de seus modelos de negócios até, não estamos falando só de produto, de posicionamento no mercado, mas de estratégia de negócio, de modelo de negócio, e o cara tem que ter aquela habilidade para corrigir a rota rapidinho, né? Então,
Eu me lembrei dessa figura. Sim. Se você é um apagador de incêndio, você pode produtizar essa sua habilidade, porque é bem importante. E aí você tocou no ponto, né? Quais são os espaços que você transforma o teu potencial em potência? Porque se você estiver num ambiente onde você é demandado o tempo inteiro para fazer o planejamento, não é aquele o teu lugar de potência. Não quer dizer que você não tenha potencial. Então, até assim, é muito interessante, né? Porque eu fui fazer uma busca, né, em relação ao meu nome, a origem do meu nome, de onde nasceu, eu fiquei intrigada com Klee. Então, eu fui buscar e tem uma fase do Paul Klee, e lá atrás tem uma certa ancestralidade que nos conecta. Ele faz uma fase de pintura dele que ele chama de gradation, que é a projeção da forma no espaço, né? E eu estava num momento muito assim de busca, estava meio perdida na minha carreira, tentando entender, né? Eu era uma pessoa de DHO, já estava fazendo a 10ª reestruturação, e eu falei assim, ganhando prêmio por isso, porque não gerou nenhum contencioso. Eu falei, gente, tem uma coisa muito estranha. E aí eu fui para esse lugar do silenciar, né, do mergulhar em mim mesma, de buscar essa ancestralidade. Fui lá visitar o museu dele, olhando, descobri essa fase. Quando eu olhei a figura e vi a projeção, assim, sabe quando você dá um insight? Eu falei assim, gente, é isso, assim, eu gosto de projetar, ajudar as pessoas nessa projeção do seu potencial nos espaços organizacionais e tentar ajudar as pessoas a saírem desse local de muita crítica para o local de muita potência. E ali foi um momento que assim, eu idealizei o momento que eu vivo hoje, mas nem sempre, não só você não é valorizado por aquilo, como também você está num local onde você não consegue utilizar aquele teu potencial da forma como você gostaria, de forma mais expandida, né? Mas foi muito interessante. E eu acredito muito nisso que eu menciono, porque pessoas que estavam assim, definidos já por saírem com baixa performance, não estavam indo bem, quando reposicionadas ou se reposicionando, assim, carreiras exponenciais, né, com inclusive perspectivas internacional. Então, acredito demais a partir do momento que você conhece o teu potencial, busca o lugar de fato que você precisa estar, a carreira flui. Já que a gente está falando de carreiras fluidas, né? É fundamental isso também, que a gente possa compreender se aquele é o lugar que vai valorizar ou me permitir utilizar aquilo que eu tenho de melhor. Como você falou, eu sou um problem solver aqui, eu sou um apagador de incêndios, não sou um estrategista, mas sou uma pessoa pragmática que soluciona Sim. o problema. Então, nesse sentido, o autoconhecimento é fundamental. E a gente tem um conceito, né, em psicologia positiva de trabalhar com as forças pessoais, né? E aí você trabalha num nível de excelência. Então, assim, não adianta você ficar olhando para os seus gaps, né? Porque você pode muito trabalhar gaps, por exemplo. Vamos para um nível bem simples para o pessoal entender. Você está em idade escolar, você é excelente em português e péssimo em matemática. Você vai estudar matemática, você vai ficar razoável em matemática. Mas se você estudar português até morrer, você vai ser um literato, né? É outra história. Você vai chegar num nível aqui. Matemática, no máximo, você vai ficar ok. Você vai tirar um 8, um 7, né? Para passar de ano, você vai entender. Tem gaps que a gente não consegue superar, né? Óbvio que tem diversas questões em torno de cada gap, né? Que talvez resolvendo essas questões você consiga até, né, um crescimento ali naquela área. Mas, gente, se você trabalhar num nível de excelência, com aquilo que você já sabe fazer e faz de melhor, é outro nível, aí né? onde entra a liderança. Tá? Identificar, né, esses pontos. Exato. Esse estudo da Gallup, hoje a Gallup tem, né, um instrumento... Isso faz parte, isso tem embasamento num levantamento global da Gallup em mais de 150 países, né? Exatamente. E eles fizeram um estudo nos times comerciais, né?
E aí eles queriam, o objetivo era simples, né? Todo mundo naquela época estava seguindo esse modelo que você falou. Vamos levar todo mundo que é ruim em matemática para ficar excelente. Para estudar matemática. E investindo em treinamento e desenvolvimento e tudo sentido, mais. Né? Aí, ou seja, todo mundo queria um determinado resultado, até que eles entenderam nesse estudo, eu achei fantástico. Isso, mais ou menos 2000 alguma coisa, eles lançaram esse estudo inicial, aonde eles perceberam que a venda, dificilmente tínhamos naquele estudo um profissional que conseguisse percorrer todas as etapas comerciais com maestria. Então, tinha um vendedor que era muito bom para abrir as oportunidades, outro era excelente para apresentar os produtos, outro era excelente no processo de negociação e fechamento. E que a grande sacada deles é que, ao invés de tentar fazer todo mundo ser muito bom em fechar, ou todo mundo ser muito bom em apresentar o produto, ou fazer a abertura, ou fazer o relacionamento, o cross-sell, upsell, que é o que a gente chama do farmer, né? Estava muito mais em desenvolver habilidade na liderança, em utilizar da melhor forma os seus recursos durante o processo comercial, né? Então, compreendendo as potencialidades de cada integrante do seu time. E com isso, eles fizeram um experimento e assim, os resultados dobraram, triplicaram a partir do momento em que a liderança compreendeu as potencialidades e usou no momento adequado, e circulando, né, aquele processo no time e não concentrando numa única pessoa. Então, eu achei fantástico, foi um divisor de águas esse estudo, eu lembro claramente, onde a gente começa a buscar, né, os assessments, buscar as avaliações para compreender qual é o potencial de cada integrante, e começamos a desenvolver a liderança nesse sentido. Legal. De tudo isso que a gente falou, o que impacta a geração Z? O que impacta os sêniors? Como é que funciona isso? Como é que você vê esses dois tipos, esses dois extremos etários de profissional no mercado? Eu vejo os profissionais sêniores, obviamente, precisando renovar. E aí, assim, eu tenho que falar aqui, né, que a gente se depara com profissionais 20, 30 anos nessa faixa, às vezes com um pensamento, uma mentalidade extremamente tradicional, ainda dentro de um eixo de controle. Tá? Saiu uma pesquisa no Valor Econômico essa semana, né, dizendo que os jovens querem carreiras tradicionais e modelo CLT de trabalho. Alguma coisa assim, eu vou buscar para colocar aqui no GC algum dado sobre essa pesquisa. Excelente, porque assim, essa é uma realidade da consultoria. Eu encontro profissionais, às vezes, com uma mentalidade altamente tradicional nessa faixa etária, e profissionais 50 a mais altamente disruptivos e super atualizados. Então, eu realmente entendo que está menos em que geração você pertence, muito mais em que mentalidade você abraça, né? E você possui, porque o momento atual exige flexibilidade, exige autogestão, exige capacidade de se renovar. Eu não gosto de usar recomeço, porque eu acho que a gente não zera nada, a gente se renova, né? Então, a gente leva recicla, a nossa experiência. E é necessário a renovação constante. Profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho precisam, obviamente, ter o domínio das inteligências artificiais, mas terem todas essas habilidades, e é difícil, né? Porque a gente está com um discurso muito interessante, mas às vezes uma prática distante do discurso, uma prática ainda em cima de avaliação de desempenho, meritocracia, progressão ainda, né? Analista 1, 2, 3, e não um olhar de que desafio a gente tem, que iniciativa a gente vai, qual é o time que vai se agrupar nessa iniciativa, com que habilidades, se elas são complementares ou não.
E nesse sentido, por exemplo, a gente esteve num congresso final de semana passado de Action Learning. E Action Learning sendo utilizado por TOTUS para revisitar planejamento estratégico, que é uma metodologia onde você busca grupos multidisciplinares sob o ponto de vista da diversidade de pensamento. Então, eu ainda acredito que essa é a principal diversidade que a gente precisa buscar nas empresas, porque justamente por isso que eu te falei, né? Pessoas, independentemente da idade, ainda com pensamento muito, vamos dizer assim, linear, né? E outros com pensamento mais sistêmicos, com um olhar mais ecológico, que a gente fala, tomadas de decisões mais bem pensadas, pautadas em dados, né, uma análise da realidade. Agora, nesse aspecto, Jussara, eu acho que assim, as instituições de ensino, elas têm uma grande oportunidade de se renovarem, Sim, tá? sim. Porque elas estão muito distantes ainda, eu te diria, da realidade do mercado, das organizações, e muitas, mesmo com um departamento inteiro de carreiras, esses jovens, né, que estão entrando no mercado chegam às vezes até nós pedindo ajuda. A gente tem um braço que a gente atende pessoas físicas e essas pessoas pedindo ajuda, e quando a gente começa a fazer o trabalho, assim, nossa, mas a gente não viu, a gente não sabe, a gente não viu, então é ainda um conhecimento pouco aplicável. A gente vê alguns movimentos sendo feitos de 6 meses na instituição, 6 meses no mercado, vivenciando, aplicando. E eu acho isso fantástico. Sim. Fantástico, porque na aplicação do conhecimento é que você desenvolve a habilidade. Sim. Tá? Então, passar 5 anos num curso e não vivenciar a aplicabilidade daquilo num contexto real é a mesma coisa que você não ter feito 5 anos, né? Aquele conhecimento, quando você chega também na empresa, aquele conhecimento já está defasado, você não vivenciou a aplicabilidade dele, o TCC não né? Não serve para nada, não salva. O TCC não salva. Tá? E hoje, infelizmente, já se busca trainees, estagiários com experiência, tá? Com vivência. Disso tudo que você falou, tem alguns pensamentos para eu fazer, né? Primeiro, essa questão da diversidade de pensamento que você falou, né? Uhum. Que favorece, é um contexto que favorece a diversidade social, né? Que é bacana nesse ponto, né? Para esses ecossistemas todos. Outra coisa que você falou aí da desconexão entre ensino e vida real, né, no trabalho, assim, não é nenhuma desconexão que acontece entre trabalho e ensino. Eu vejo isso eu tenho 2 filhos em idade, meu filho já está na faculdade, passou no vestibular, fez ENEM, tudo. Minha filha está com 15, né? O que eu vejo? O ensino básico, já começa por aí, né? Que é a fase que você ensina a pessoa a pensar. Né? Uhum. Você tem um ensino, a Carla Delia, que eu entrevistei, que o episódio dela tá no ar essa semana, ela fala isso, né? Que ela trabalha com inglês corporativo e ela usa essa expressão de ensino bancário, né? Que você vai depositando conteúdos na cabeça do ser humano. Né? E é isso que a pessoa vive no ensino básico inteiro, do Fundamental 1 até né? Não é colegial mais, né? Ensino médio. Até o ensino médio. Aí chega no ENEM, e assim, as disciplinas dadas de forma isolada, né? Pouca sobreposição, pouca interdisciplinaridade. Aí você chega no ENEM, o ENEM é uma prova que cobra essa interdisciplinaridade. Então já começa essa esquizofrenia. Né? Aí a pessoa vai para a faculdade e tem essa questão de ser uma coisa totalmente desconectada, né? Do mercado, e de ser um conteúdo que dali 5 anos já está ultrapassado, né? Então é uma loucura, a gente vem desde muito cedo já com essa deficiência, com esse problema de base, né? Sim. Então... E isso é uma conta que fica para a empresa equalizar de uma certa maneira, né? E agora com a entrada da inteligência artificial, isso de alguma maneira vai tornar todo esse processo mais crítico ainda, porque essa pessoa que entra no mercado de trabalho tem que entrar agregando,
né, algum valor que vá além das atividades transacionais. Então, mais do que nunca, vivenciar desde o primeiro momento que você entra numa faculdade, buscar essa conexão com a realidade, numa realidade também positiva sobre esse aspecto, né? Então, empresas que estejam à frente, né? Não empresas que estão ainda, como a gente também vê, ainda dentro de processos muito focados no operacional, ainda com baixo índice de automação, né? Muito manualizados os processos. Essas são empresas que vão sofrer certamente, e aí elas não te trazem tanto referencial para você que está aí buscando, né, nesse momento inicial de carreira, né, esse teu espaço, né, profissional. É fundamental essa escolha. É muito importante. Às vezes o pessoal sai naquela corrida ao ouro, né, olhando só quanto que é o salário do trainee, mas que empresa é essa que eu estou entrando, quais são os valores, é um local que eu vou poder de fato, né? E aí é onde começa a gente desenhar essa carreira fluida e esse fio condutor. O seu portfólio de carreira, qual é o seu portfólio, né? A gente sai de currículo para portfólio, qual é o teu portfólio de serviços, de produtos. Eu gosto muito desse termo, né, de produtizar, de o que você entrega para o mercado e como é que você pode entregar isso de uma maneira inteligente e que agregue valor. Já esse pensamento desde o início vai te direcionando melhor até para tuas escolhas das cadeiras eletivas, as conexões com os professores, né, entender o círculo, né, que corre ao redor daquela instituição, participar ativamente da instituição, né, não só ali carimbar a presença, né, para passar de ano, mas de fato aproveitar o que ela possibilita. Agora, o que você falou é bem estressor esse momento do Enem, esse momento da entrada da busca, né, dessa profissão, da escolha dessa profissão. São momentos bem críticos também, né? Tem muitos fatores aí envolvendo e muitas pessoas que iniciam por um curso, mas se descobrem outro também. Sim. Isso é possível porque a gente fala dessa transitoriedade, né, das carreiras. E eu acho eu acho terrível essas listas de a carreira do futuro, os cargos que vão deixar de existir e, assim, eu acho também bastante ansiógeno todo esse processo, assim, né, quase como se o que eu serei, né, no futuro. Então, foca em si, foca naquilo que você... Nas suas habilidades, aquilo que você consegue entregar. Né, a gente estava vendo a palestra de um velejador, o Beto acho que é Pandiani, no sobrenome dele, e assim, se a gente pensasse no seu filho chegar para você só, olha, eu vou velejar o mundo afora, né, assim, a gente fica, né, um pouco, não, é engenheiro, financeiro. O meu filho resolveu fazer música. Música, que dá no mesmo. O meu cinema. A preocupação é a mesma. Então a gente... Né? Então, assim, tem aquelas carreiras tradicionais e tudo mais. Mas, assim, o sucesso, que eu acho que está tudo muito ligado ao conceito de sucesso, né? O conceito de sucesso, ele é muito pessoal hoje, né? Então, nem sempre está pautado, novamente, no cargo, poder, o salário, né? O patrimônio, mas sim em outras questões. Então, mas é possível, quando a gente ama o que a gente faz, a gente busca as alternativas, né? E é impressionante, assim, o que ele criou em torno, né, daquele ímpeto, né, de botar realmente ali a sua vontade, buscar e construir toda uma história em cima daquele esporte, né? Legal.
Gente, eu conversei aqui com a Paola. Por mim, eu ficaria aqui às 25 horas, como os gamers ficam em live aí, conversando. É um assunto que eu adoro. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Espero te ver aqui outras vezes falando sobre outros temas relacionados à carreira. Muito feliz, obrigada por todos aí, pela tua audiência. Legal. E eu espero ter contribuído aí um pouquinho, colocado umas sementinhas. Com certeza, brigadão.